Qual roupa o crente deve usar? Esse tema é um tema discutido. Eu soube de uma família que tem evitado ir à igreja porque precisa usar determinada roupa social, então, por algum motivo, eles não podem ir. Tem uma consultora de moda que postou um vídeo no YouTube com o seguinte tema: moda evangélica, 8 passos para se vestir com estilo e elegância. A ideia do vídeo da consultora é como uma pessoa crente pode se vestir de crente e estar na moda ao mesmo tempo. Inclusive, outro dia desses eu estive numa loja e vi um camarada vestido de uma determinada maneira que eu pensei, esse cara é crente. Acho que ele é até pastor. E quando ele me cumprimentou, nós conversamos, ficou comprovado que ele era um evangélico. De fato, a Bíblia diz em Colossenses 3,12 que, como povo escolhido de Deus, santo e amado, Paulo diz, revistam-se de. Ou seja, tendo em vista o que Deus fez por nós cristãos, por intermédio de Cristo, há uma forma de nos revestirmos ou de nos vestirmos, que Deus exige de nós. Mas antes, o que Deus fez em Cristo? Do que Paulo está falando? Ele está falando da nossa nova posição espiritual. Se você tem acompanhado as mensagens em Colossenses, vai perceber que há várias afirmações preciosíssimas mostrando o que Deus já fez por nós através de Cristo. Versículo 1 do capítulo 3 diz que nós já ressuscitamos com Cristo. No versículo 3 diz que nós morremos com Cristo, nossa vida está escondida com Cristo. O versículo 4 diz que quando Cristo, a nossa vida, se manifestar, nós também seremos manifestados com Ele em glória. Lá no versículo 9, 10, a Bíblia diz que nós nos despimos do velho homem com suas práticas, nós nos revestimos do novo homem, estamos sendo renovados em conhecimento à imagem de Cristo. O versículo 11 mostra para nós que nós temos uma nova vida e que Cristo é tudo e está em todos. E agora Paulo vai falar sobre roupa e sobre andar na moda. Até porque a cada estação que passa, a moda muda. E é claro que isso enriquece toda a indústria e todo o comércio de vestuário, isso dá emprego para muita gente. Tem gente que não liga muito, mas tem gente que odeia andar fora de moda. E a ideia é que quando nós estamos em Cristo, nós mudamos de estação. A moda mudou. Não podemos mais andar na moda da estação antiga. A moda nossa não é mais o que diz o versículo 5, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês, imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e ganância. Versículo 8, abandonem a ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem indecente no falar, não mintam uns aos outros. Versículo 11, diferença entre grego, judeu, circunciso, incircunciso, bárbaro, cita, escravo e livre. Isso são coisas que não estão mais na moda. Revistam-se, diz o versículo que estamos estudando hoje, versículo 12. Este é um mandamento urgente, uma ordem para ontem, baseada nos privilégios que nós temos como santos, eleitos e amados por Deus. Devemos andar na moda. E a veste do crente não é a veste de pano e tecido, não é o terno, a gravata e a saia. O versículo 12 diz, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão. Essa é a roupa. Bondade, humildade, mansidão, paciência. E o versículo 13 vai dizer, suportem-se uns aos outros, perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros, perdoem como o Senhor lhes perdoou. E o verso 14 diz, acima de tudo, a roupa principal é, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. O apóstolo Paulo começa o verso 12 dizendo, como povo escolhido de Deus, santo e amado, usem essa roupa nova. Primeira coisa que Paulo faz nesse texto é mostrar por que devemos usar essas roupas novas, essas 8 virtudes que ele alista aqui. A base, o fundamento dessas virtudes não é a nossa própria iniciativa moral, os nossos esforços, a nossa busca por mérito, a nossa resolução ou vontade de ter uma vida melhor. Nós devemos usar essa roupa como um resultado daquilo que Deus já fez por nós. E Paulo fala de um privilégio tríplice. Nós somos
3 vezes privilegiados. Se você está aí na sua vida se considerando um azarado, se considerando infeliz, sem nenhum privilégio, sem nenhuma vantagem, talvez você não está com os olhos e os ouvidos abertos para aquilo que você é em Cristo Jesus. A Bíblia diz que nós somos escolhidos de Deus, santos e amados. São 3 privilégios extraordinários. Primeiro, Paulo diz, povo escolhido de Deus. O fato de que fomos escolhidos por Deus afeta toda a nossa vida em todas as dimensões. E o apóstolo Paulo mostra que isso é uma força dinâmica no nosso coração e na nossa vida que produz frutos. Outra passagem da Bíblia muito importante sobre eleição, Efésios 3, diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Por quê? Verso 4 diz, porque Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo. Para quê? Para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito de sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Esse texto de Efésios mostra que a eleição que Deus realizou por nós, ela em primeiro lugar é eterna, ela é realizada em Cristo, é para a nossa salvação, ela é de acordo com o propósito soberano e eterno de Deus, ela não depende do nosso mérito, mas é por causa da graça de Deus e apesar do que somos e fazemos, não depende daquilo que fazemos de bom, mas nos leva a praticar coisas boas que agradam a Deus. Nós temos esse privilégio extraordinário. Deus nos escolheu. Em segundo lugar, nós temos o privilégio de sermos santos. E a palavra aqui, sermos um povo santo, significa que nós somos separados. Efésios capítulo 1, versículo 4 diz que Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos em sua presença. A ideia é que Deus nos tira do mundo, enquanto geograficamente ainda estamos presentes no mundo. Deus nos separa e nós somos santos aos olhos de Deus. Acontece que por causa do sacrifício de Cristo na cruz, e não pelo nosso próprio esforço moral, nós estamos geograficamente nesse mundo, mas somos propriedade exclusiva de Deus. Pertencemos a Ele porque Ele nos comprou. Essa aquisição custou um preço altíssimo. Essa compra custou um preço, o preço do sangue de Cristo na cruz, e não pertencemos mais a nós mesmos. A ideia de sermos santos pode ser explicada por uma cerimônia de casamento. Através da cerimônia de casamento, aquela legitimada em cartório, essa cerimônia separa um homem e uma mulher um para o outro de modo exclusivo. Um pertence ao outro exclusivamente. É isso que a cerimônia de casamento faz. Assim, a salvação do crente separa-o exclusivamente para Cristo. Por isso que é escandaloso quando uma pessoa casada corre para os braços de uma outra pessoa. Isso se chama adultério. Assim também é um escândalo quando o crente vive para o mundo, ou vive para agradar o mundo, ou agradar sua própria natureza terrena, sendo que agora ele foi separado para o Senhor. Esse é um privilégio enorme, somos santos. Somos escolhidos, somos santos. Em terceiro lugar, nós somos amados. Nós somos objeto, alvo de um amor profundo do Senhor. Somos o povo amado de Deus, diz o apóstolo Paulo aqui. Lá em Efésios 1:5, a Bíblia nos diz que em amor Deus nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo. A ideia é que nós somos herança preciosa para Deus, somos tesouro particular, somos a menina dos olhos de Deus, conosco ninguém pode mexer, nós somos o prazer do Senhor. Ele tem por você e por mim um amor eterno, as misericórdias de Deus por nós não têm fim. Esse amor de Deus se revela, por exemplo, na criação do mundo, na nossa criação, na providência divina que Ele orquestra para o nosso bem. Esse amor se revela na nossa redenção de pecados em Cristo Jesus, na nossa constante santificação e proteção.
Esse amor se revela na glorificação futura prometida a nós. Agora o texto sagrado vai apresentar para nós o desdobramento desses 3 privilégios. Temos que nos apropriar na prática da nossa nova posição em Cristo. Somos escolhidos, somos santos, somos amados. Crer nisso nos leva a fazer o que é correto e usar a roupa nova, as virtudes. E se essas virtudes não aparecem na minha vida, é porque talvez eu ainda não crie genuinamente. A conversão a Cristo, ela vem antes da santificação. E de igual modo, a nossa santificação, a nossa mudança de vida é inevitável depois que nós nos convertemos a Jesus. Nenhum convertido genuinamente continua do mesmo jeito, com a mesma roupa, com o mesmo jeito de viver. Vamos olhar peça por peça dessa roupa nova? A primeira peça de roupa que Paulo diz aqui, que nós devemos começar a usar, se chama profunda compaixão. Uma versão bíblica antiga diz assim: ternos afetos de misericórdia. Alguém pode ter pensado assim, tá vendo, pastor? A Bíblia diz para usar ternos afetos. Não. A palavra terno aqui não é no sentido de roupa, mas no sentido de ternura. A palavra grega para profunda compaixão tem a ver com entranhas, órgãos internos. É engraçado, né? Você já sentiu aquela dor interna? No pensamento grego, as vísceras eram a sede das emoções. E eles tinham razão, você já sentiu frio na barriga, embrulho no estômago, geralmente é porque alguma coisa está mexendo com as suas emoções. Essa expressão dá a ideia de lançar o coração, os sentimentos na miséria e na dor de outro. Profunda compaixão significa sentir genuinamente a necessidade do nosso próximo. Essa é a roupa que a gente tem que começar a vestir depois que aceita Cristo. Coração compassivo, compaixão profunda pelos necessitados. Eu soube de uma mulher que, pelo jornal, viu a notícia de um acidente. Um carro bateu contra uma casa, causou a morte do bebê que estava na residência. Com o coração cheio de compaixão, aquela mulher ficou muito triste pelo falecimento do bebê, mas ela também estava preocupada com a motorista, a condutora, que causou o acidente, estava enfrentando acusações criminais. Ela não conhecia aquela mulher, mas decidiu escrever uma carta, assegurando que Deus estava no controle e cuidaria da situação dela. Na carta que ela escreveu para aquela mulher, ela colocou o número de telefone e esperou para ver o que aconteceria. A mulher criminosa telefonou com a alma destroçada e elas combinaram de se encontrar. E por causa desse testemunho cristão de compaixão e amor de Deus, aquela mulher motorista que havia tirado até a vida de um bebê, ela confiou em Cristo como seu Salvador. Começou a frequentar uma igreja, participar de estudo bíblico. A compaixão demonstrada por ela resultou que outros membros da família dela também vieram a conhecer Cristo. E no fim ela acabou indo para a prisão por causa do crime que cometeu. Mas a nova fé em Cristo a fortaleceu e também na cadeia ela causou um grande impacto na vida de outras mulheres presas. Tudo porque um crente, uma mulher crente, sentiu compaixão pela situação de outra pessoa. A compaixão pelos necessitados, historicamente, é uma marca do cristianismo. Por exemplo, não sei se você sabe, direitos obtidos por deficientes, seja um deficiente auditivo, visual, deficiente mental, deficientes físicos. Essas pessoas foram conquistando direitos ao longo do tempo, direito de idosos, direito de crianças. Muitas dessas conquistas se devem ao cristianismo. No mundo antigo, bem antigo, antes de Cristo, os aleijados, deficientes, enfermos, eles eram eliminados ou tratados de forma desumana. Os idosos não tinham respaldo da sociedade, crianças não tinham direito. Existe uma lei antiga chamada Pátria Potestas, no mundo greco-romano, que dava ao pai o direito de fazer o que ele quisesse com os seus filhos. E o pai podia até matar os seus próprios filhos.
cristianismo veio e Jesus Cristo trouxe um novo padrão de amor e compaixão pelos fracos e indefesos. A compaixão, ela é uma dádiva do cristianismo. Mas o que nós estamos vendo acontecer no nosso mundo? A violência, individualismo, a indiferença tem crescido, atraindo mais e mais atenção das pessoas por meio do entretenimento e da cultura em geral. É isso que traz audiência para filmes, séries, é isso que leva muita gente aos games, à televisão, às notícias. E a tendência é que haja então uma volta da indiferença emocional diante da miséria. A indiferença diante do sofrimento, da violência contra milhares de vítimas. E isso acaba afetando o modo de pensar, o comportamento das pessoas no dia a dia. Jovens, adolescentes, em tempos recentes, entram em escolas e apontam armas e tiram vida de pessoas aleatoriamente, imitando os jogos que jogam em casa. A violência contra crianças e mulheres volta a crescer. As nossas redes sociais estão cada vez mais cheias de hostilidade. O número de divórcio e separação tem sido cada vez maior do que o número de casamentos. Eu não sei como isso é possível. Tudo isso porque a roupa que está fora de moda, do versículo 8 de Colossenses 3, ira, indignação, maldade e maledicência, essa roupa tem voltado a ser usada. Nós somos chamados no Evangelho à atitude de José do Egito, a profunda compaixão que ele teve dos irmãos. Você se lembra? Ele tinha todos os motivos para se vingar dos irmãos. Ele era o subchefe de todo o Egito. Ele tinha poder e autoridade para fazer o que ele quisesse. Seus irmãos tinham traído José, vendido como escravo, maltratado. Mas quando seus irmãos vêm pedir ajuda a ele tem compaixão dos seus irmãos. Ministra amor e bondade, recebe-os, dá-lhes comida, alimento, atenção e um lugar para morar. Essa também é a atitude daquele samaritano que se compadeceu de uma vítima que ele não conhecia, que estava na estrada após ter sido espancada por bandidos, moribundo. O samaritano recolhe aquele homem, leva-o para uma hospedaria, paga os cuidados para ele e o ajuda. Essa compaixão é a atitude de Jesus, que chorou diante do sofrimento das outras pessoas. Teve compaixão de uma viúva que estava indo sepultar o seu filho. Teve compaixão de Maria e Marta, que choravam a morte de Lázaro. Esse Jesus que é o sacerdote que se compadece de nós, a quem você e eu recorremos constantemente nas nossas fraquezas. Nós só podemos recorrer a Jesus porque Ele tem compaixão de nós e Ele nos chama para vestir essa roupa. Se você é escolhido, se você é santificado pelo Pai, você também precisa usar essa roupa, a roupa da compaixão. Em segundo lugar, o texto diz, revistam-se de bondade. Essa é a segunda peça de roupa da moda. Bondade é a virtude da pessoa para quem o bem do outro é tão valioso e caro quanto o seu próprio bem. Bondade é agir de forma benevolente com os outros, tanto quanto eu quero bondade para comigo, assim como Deus age de forma bondosa para comigo. Conta-se a história de um crente que foi para o supermercado numa noite fria, gelada, e viu um garoto encostado na vitrine. O garoto estava pouco agasalhado, tremia de frio, e aquele homem era um pai, e percebeu que alguma coisa tinha errado com aquele garoto. E ele perguntou para ele, o que há, rapaz? E o menino disse, nada. O homem disse, eu sei que tem alguma coisa errada. Eu tenho 2 filhos e sei muito bem quando eles não estão muito bem. Conte para mim o que é que aconteceu. E aquele garoto, tremendo de frio, tremendo de medo, explicou que ele tinha perdido a nota de R$50 que o pai tinha dado para fazer algumas compras. Então aconselharam o garoto voltar para casa e se explicar com o pai, mas o menino já chorando disse, eu não posso. O senhor não conhece o meu pai é um alcoólatra. Se eu voltar sem as compras e sem o dinheiro, é capaz dele me bater tanto até me matar. Eu prefiro esperar que meu pai durma. Com isso, aquele homem crente se encheu de compaixão. Então ele levou o garoto para dentro do supermercado, comprou tudo que ele precisava com R$50 e depois levou o garoto e as compras para a casa onde ele morava. Ao sair do carro,
O garoto botou as compras no chão, pediu para o seu benfeitor sair do carro também, ele saiu, e ele correu até aquele homem, abraçou fortemente e disse assim: como seria bom se o Senhor fosse o meu pai. O homem, que havia mostrado um pouco de bondade para com aquele garoto, depois deu o seguinte testemunho: depois que eu deixei aquele garoto em casa, eu percorri as ruas da cidade procurando outros meninos que tivessem perdido notas de R$50. Sabe por quê? Porque a bondade verdadeira sempre é contagiosa e sempre é muito emocionante e prazerosa. Esse espírito amigável e ajudador é que precisa caracterizar o crente. Essa é a roupa que você e eu devemos usar. Esse espírito que nos leva à ação de favorecer quem é necessitado e está ao nosso lado de forma generosa. Não é mais a roupa da maldade, como diz o versículo 8, mas a bondade de Barnabé, esse personagem bíblico chamado de homem bom, que estava sempre investindo na vida de outras pessoas. Barnabé doou um terreno para ajudar os necessitados da igreja de Jerusalém. Quando todo mundo queria distância do Saulo, foi Barnabé que se achegou a ele e disse: vem comigo, eu vou te ajudar. Foi essa bondade que Isaac teve quando ele cavou poços, encontrou água, mas os seus opositores disseram: não, esse poço é nosso. Isaac entregava esses poços sem arrumar confusão, e isso sucessivas vezes. Ele foi bondoso com essas pessoas. Essa é a roupa que devemos usar também, a roupa da bondade. A terceira peça de roupa se chama humildade. Revistam-se de humildade. A humildade entrou no mundo por causa da fé cristã. No mundo antigo, e ainda hoje em muitos lugares, humildade é sinônimo de fraqueza, é até algo desdenhado. Mas o que é humildade? Humildade é uma autoimagem adequada, equilibrada. Uma pessoa humilde, ela não se exalta e nem se autodeprecia. Humildade é uma atitude correta de mim para mim mesmo, de mim para com Deus e de mim mesmo para com os outros. Envolve a prontidão para ficar sem. Humildade é a característica da pessoa que fica sem, numa boa, fica sem reconhecimento, fica sem o melhor bife do almoço, fica sem o melhor lugar no cinema. Essa é a pessoa humilde. E a humildade é o antídoto contra uma escravidão chamada escravidão do amor próprio, que envenena e mata as pessoas e os relacionamentos delas. Humildade envolve honrar os outros mais do que a mim mesmo. Prontidão para reconhecer o valor dos outros e não ficar desesperado apenas com o meu próprio valor. Pastor Charles Spurgeon disse: eu não ousaria usar uma coroa de ouro na terra onde o meu Senhor usou uma coroa de espinhos. Humildade também é a prontidão para admitir os próprios erros, afinal, quem não os comete? Humildade envolve aceitar a admoestação, numa boa. Já ouviu falar no crente sabão? O crente sabão é aquele crente que, quando é apertado, desliza, foge da mão. Muitas pessoas, quando têm os seus defeitos apontados, vão-se embora da igreja, vão-se embora da família, porque não querem ser confrontadas. Há algum tempo atrás, um irmão muito querido chegou para mim e disse: Daniel, fulano de tal aí falou isso e aquilo de você. E na hora, isso me fez tão mal. Eu quis me defender, mas eu fiquei em silêncio. Orei e, graças ao Espírito Santo de Deus, a minha resposta foi: obrigado, irmão. E pude me colocar a pensar nas críticas que haviam sido feitas sobre mim. Humildade é o que demonstrou o centurião romano, o chefe de 100, lá em Lucas 18, para Jesus. Ele chefiava 100 soldados. E ele disse assim para Jesus: Senhor Jesus, não sou digno de que entres na minha casa. Em Lucas também vemos o publicano como exemplo de homem humilde, e a sua oração era assim: Senhor, sê propício a mim, sou pecador. Essa é a peça de roupa que nós devemos usar, humildade. A quarta peça de roupa se chama mansidão. Então, além de usarmos
profunda compaixão, bondade, humildade, também devemos nos vestir de mansidão. Ser manso não é ser uma pessoa fraca, patética. Ser manso é ser uma pessoa forte, mas que mantém o seu poder sob o controle. Muitas vezes essa palavra mansidão, na língua antiga, era usada para falar da força do vento sob controle. O vento que pode causar uma tempestade. Ou a força do cavalo, que tem uma força descomunal, que pode ferir e matar, ou fugir. Mas o cavalo é um grande servo, um grande ajudador do ser humano. Quando essas forças estão sob controle, elas são extremamente úteis. Mansidão tem a ver com ceder os direitos, estar disposto a sofrer um dano, ao invés de causar o dano. Estar disposto a abrir mão de direitos. Tem uma história corriqueira que diz que um sujeito foi à banca de jornal, cumprimentou o vendedor de forma muito gentil, contudo, em troca, ele recebeu uma atenção ríspida, mal educada do jornaleiro e, de forma rude, o camarada jogou o jornal na mão dele. O sujeito, educadamente, sorriu e desejou que aquele homem tivesse um bom dia e um bom final de semana. Um amigo estava junto e disse: viu, esse jornaleiro sempre trata você assim, de forma grosseira? O homem disse: sim, infelizmente ele sempre me trata dessa forma. E você sempre o trata com tanta educação e amizade? O camarada disse: sim. E por que é que você é gentil com ele, disse o amigo, se ele é tão grosseiro com você? E o camarada disse: é porque eu não quero que ele decida como eu vou agir. Isso é mansidão. É quando a gente se recusa a dar ao outro a decisão de como nós vamos nos comportar. Uma submissão obediente à vontade de Deus, junto com uma fé que não vacila e com uma paciência constante, isso é mansidão. Isso se manifesta em atos gentis, como o gesto deste homem que foi comprar o jornal. Atos gentis para com os outros. Nesse sentido, então, de manter os poderes da personalidade sujeitos à vontade de Deus pelo poder do Espírito Santo. O manso exerce domínio próprio, domínio de si mesmo, porque ele é guiado e controlado por Deus. Sabe quem é manso na Bíblia? Moisés. Um homem extraordinariamente forte, inteligente, capaz, líder de uma nação. É chamado de manso, não porque fosse fraco ou lento, mas porque ele aguentou 40 anos um povo rebelde reclamando, murmurando e acusando. Ele suportou seus 2 irmãos mais velhos, Arão e Miriam, questionando sua liderança. Jesus também era manso e humilde de coração. Provérbios 16 diz que melhor é o homem paciente do que o guerreiro, mais vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade. Um casal um dia estava almoçando, à mesa do almoço, mais uma vez o clima esquentou, a conversa ficou ríspida, a tal ponto que o marido saiu irritado, voltou ao trabalho sem nem se despedir de sua esposa. Ela, muito triste, foi para o quarto chorar. Ao entrar no quarto para chorar e nutrir sua amargura, ela viu um quadrinho na parede que estava ali e ela nunca tinha prestado tanta atenção. Havia lido suas palavras, mas elas nunca tinham entrado no coração dela. O quadrinho, pequenininho, dizia assim: o que faria Jesus? E ela parou para pensar naquela pergunta. O que faria Jesus? O que faria Jesus após uma briga como essa? O que faria Jesus se ele estivesse triste como eu estou triste? Ela concluiu que, sem dúvida nenhuma, Jesus não ficaria guardando rancor e choro. Ela concluiu que Jesus seria bondoso, paciente, não irritadiço. Então ela mudou sua atitude para com o marido dali em diante. E no fim daquele dia, quando o marido voltou para casa, ela estava esperando de maneira disposta e gentil. Ela contou o que ela experimentou no quarto ao seu esposo, o modo como pensou no que Jesus faria. E ele também pensou naquela pergunta: o que faria Jesus? E então os dois sentaram,
deram as mãos, choraram, oraram juntos e daí em diante passaram a compreender um ao outro e a viver mais felizes. Aquele quadrinho sobre a mansidão de Jesus restaurou a felicidade do casal. A última peça de roupa do versículo 12 de Colossenses 3 se chama paciência. Revistam-se de paciência ou longanimidade, que significa um espírito de jamais perder as estribeiras com os outros. Paciência tem a ver com uma mente que se controla durante longo tempo antes de agir, que respira fundo e que por isso nunca se precipita. A roupa fora de moda é a ira, a indignação, a explosão, a maldade. A roupa da moda do crente é a paciência. Paciência em condições adversas, incômodos que vêm dos outros. Quando os outros tratam mal a gente, temos que usar a roupa da paciência. Quando fazem injustiça contra nós, temos que usar a roupa da paciência. Quando vem situações desagradáveis, desapontamentos, ofensas verbais, temos que usar a roupa da paciência. Paciência é quando eu não vou fazer retaliação, não vou revidar, não vou explodir, eu me recuso a nutrir amargura na minha alma. Conta-se a história de um jovem crente na fé que pediu para um crente mais idoso e mais experiente orar por ele. E o pedido de oração foi por paciência. Senhor, meu irmão, ora para que eu tenha mais paciência. E o velho começou a orar. Senhor, pela manhã, manda problemas para esse jovem. O jovem olhou assim, continuou orando. Senhor, envia este jovem problemas na parte da tarde. Senhor, na parte da noite. E aí o jovem interrompeu a oração. Não, eu não pedi que o Senhor orasse por problemas. Eu pedi oração por mais paciência. E o sábio crente disse, meu jovem, é pela tribulação que nós aprendemos a paciência. De fato, Romanos 5 diz, em verso 3, Paulo escreve, e também nos alegramos nos sofrimentos, pois sabemos que os sofrimentos produzem a paciência. A palavra paciência aqui em Romanos quer dizer firmeza e capacidade de manter-se firme diante das dificuldades. Sabe qual era a virtude do mundo grego antigo, parecido com algum pensamento hoje em dia? Era a virtude oposta à paciência. Era a virtude do que a gente chama de intolerância e do respeito próprio. Aristóteles, por exemplo, um grande pensador da época, defendia que a virtude de renúncia à tolerância de qualquer insulto ou injúria. Ou seja, ser grande ou virtuoso é vingar-se. Ser alguém virtuoso é não deixar barato. É devolver na mesma moeda. Mas para nós, a estação mudou. A roupa da moda agora é diferente. Você sabe, deve imaginar, qual esfera de relacionamento mais exige a roupa da paciência? Casamento. Isso mesmo. A união conjugal pode ser comparada ao relacionamento de dois porcos espinhos no Alasca. Com a chegada do inverno, a neve, o frio violento, eles têm que ficar mais juntinhos. Mas muito juntinhos, eles começam a se espetar, afinal são porcos espinhos. E então eles se separam. Mas aí o frio começa a complicar as coisas e para se esquentarem um ao outro, eles têm que se juntar, senão eles morrem. E se juntam para suportar o frio e precisam se ajustar uns aos outros e saber lidar com o espinho um do outro. O casamento é o mais difícil dos relacionamentos humanos. É o que mais exige paciência, perícia, tato, maturidade emocional e espiritual. Bem, terminando aqui, talvez você tenha suspeitado que essa mensagem sobre a roupa do crente significaria você renovar seu guarda-roupa. Algumas mulheres até começaram a gostar da ideia, homens já ficam aflitos de ter que gastar dinheiro com roupa. Mas não é do guarda-roupa que estamos falando. Nós estamos falando do caráter de Cristo em nós, demonstrado nos relacionamentos. Porque cristianismo não é aderir a doutrinas corretas só.
Cristianismo não é buscar a bênção de Deus para a sua vida. Cristianismo também é, principalmente, ter relacionamentos corretos com os outros. Cristianismo é convívio. Cristianismo é eu demonstrar profunda compaixão, bondade, humildade, paciência e mansidão. As pessoas estão vendo a nossa roupa, o nosso casaco, o nosso terno, nossa camiseta, mas elas observam ainda mais o nosso caráter. E Deus ainda mais. E é importante lembrar que o que Deus fez por nós é o que nós devemos fazer pelos outros. Nosso texto disse como povo escolhido, santo e amado. Esse novo vestuário não está distante de nós, não está fora do nosso alcance. Deus não nos pede nada que nós não tenhamos recebido de Cristo primeiro. Ele já nos amou, Ele já nos separou, Ele já nos escolheu. Nós já temos as roupas da salvação, devemos agora usá-las. Vamos orar? Deus querido, sou grato por ter sido escolhido, ser amado, ser aceito por Ti e ser santo e separado para a Tua presença, assim como aqueles que estão assistindo essa mensagem. Que possamos levar isso adiante e nos revestirmos das roupas novas da salvação, a bondade, a humildade, a compaixão, a paciência e o amor que o Senhor tem para conosco. Que possamos usar essas roupas de relacionamentos saudáveis uns com os outros e que sejamos bênção na vida uns dos outros. Em nome de Jesus. Amém.